E aí, meus colegas futeboleiros, tudo bom com vocês? Faz bastante tempo que eu não gravo um vídeo, né? Mas agora eu voltei para falar sobre o tema favorito do canal aqui, que é o Corinthians nesse momento, né? E o Corinthians continua na mesma, cara. Não me recordo se o último jogo que eu gravei do Corinthians foi contra o Remo, talvez, ou uma partida depois, enfim. E continua uma situação muito semelhante, né? O Vanderlei, acho que ele melhorou um pouquinho o time, né? Desde que ele assumiu, mas longe de ser suficiente, né? O Corinthians recebeu o Fluminense na zona de rebaixamento. O Corinthians e o Fluminense no top 5 do campeonato. O time carioca era franco favorito, mesmo com a ausência do Marcelo. O time do Fluminense era favorito para esse jogo, né? Jogando em São Paulo. Até porque o Corinthians não sabe o que fazer com a bola. Né? Acho que é bem óbvio isso. Os primeiros 15 minutos até teve um certo equilíbrio o jogo, né? Mas depois o Fluminense começou a amassar. E quando eu digo amassar, não teve tantas chances claras, tá? Faltou contundência para o time do Diniz, que não vive a sua melhor fase, é verdade, tá? A gente tem que falar, o Fluminense vem de derrota no meio de semana, não vem praticando o mesmo nível de futebol que vinha nas primeiras rodadas do campeonato. Ainda assim, jogou muito melhor do que o Corinthians, né? Dominou a posse de bola. E o Corinthians até poderia entregar essa bola para o adversário se conseguisse pelo menos fazer uma ligação direta para o ataque, né? Mas sem condições, erros de passe, e a bola não chega no Yuri Alberto, quando chega bate e volta. Não dá nem para culpar muito ele nessa primeira etapa. O Fluminense foi superior, o Cássio salvou o Corinthians de tomar um gol para variar, né? Chute fora da área do André. E preocupante o primeiro tempo para quem torce para o Corinthians, para quem torce para o Fluminense também, porque o Fluminense precisa dessa vitória, né? Hoje, quando você olha para a diferença das equipes, o Fluminense tem obrigação de vencer é forte, né? Mas pensando em título, sim. Se o Fluminense está pensando em título, precisava buscar essa vitória na segunda etapa contra o Corinthians. Pessoal, é inacreditável o que eu vou dizer agora. Mas no segundo tempo o Corinthians jogou melhor que o Fluminense. Se vocês pegarem a proposta de jogo do Corinthians, funcionou no segundo tempo, de conseguir contra-atacar, de marcar, pressionar mais o homem da bola do Fluminense, conseguir roubar essa bola e fazer a ligação para o Yuri Alberto ou para o Roger Guedes. Funcionou inclusive no primeiro gol, né? Eu no meio campo do Fluminense, roubada de bola rápida do Corinthians. E tá aí, primeiro gol do Timão. E surpreendente porque o Luxemburgo ele não mexeu nas peças, né? Não fez substituições nessa primeira parte da segunda etapa. Mas a conversa com certeza no vestiário surtiu efeito. Mas na minha visão, o fator determinante para a mudança de rumo do jogo foi a questão física, tá? A minha impressão é que o Fluminense, justamente pelo Fernando Diniz não rodar o time, né, praticamente todas as partidas do Fluminense jogam o time titular, até por ter um banco fraco, né? Começou a fazer falta pro time do Fluminense, tá? Porque na segunda etapa o Corinthians conseguiu vencer na intensidade. Era perceptível como o meio-campo do Corinthians estava chegando em todas as bolas, dificultando para o Fluminense. E mesmo a zaga do Fluminense estava tendo muita dificuldade em manter o ritmo contra o Yuri Alberto e contra o Roger Guedes. Apesar disso, o Cássio ainda teve que fazer uma grande defesa, o Kennedy perdeu um gol claríssimo. Então, assim, o Corinthians na segunda etapa, na minha visão, jogou melhor que o Fluminense. Não quer dizer que o Fluminense tenha sido totalmente dominado pelo Corinthians, como o Corinthians foi em parte da primeira etapa pelo Fluminense. Porém, tá? Pro torcedor corintiano, qual é a boa notícia? A torcida continua lá, a torcida do Corinthians nunca vai embora, né? Empurrando pra caramba o time, cara. E o time que não tá jogando nada nessa temporada, o torcedor foi no estádio e, cara, empurrou uma barbaridade, como sempre faz. Isso tá lá. O Luxemburgo agora tem uma sequência de jogos, né? Uma vitória fundamental contra o Fluminense, acho que para mudar também a perspectiva, a chavinha na cabeça dos caras, entendeu? Tem um jogo duríssimo contra o Atlético Mineiro no meio de semana, na Neoquímica Arena também. Muito difícil de reverter, tá? Porque é desvantagem de 2 gols na Copa do Brasil, mas tem esperança, tem perspectiva.
né? O time tá engrenando, entendeu? Essa é a impressão que o segundo tempo passou pro torcedor corintiano, né? E o retorno do Renato Augusto, né? Ovacionado na segunda parte da segunda etapa, quando ele entra em campo, a torcida vai à loucura porque sabe que é o cara, o diferente do time, que pode sim levar o Corinthians mais longe nas competições, né? Ainda que o Corinthians esteja muito perto de ser eliminado, tanto na Copa do Brasil quanto na Copa Libertadores da América. Mas ainda não está, né? Por mais que a diretoria tenha se esforçado para isso. Pelo lado do Fluminense, gente, a impressão que dá é que o time já está perdendo fôlego. E a temporada está muito no começo para se perder fôlego. É um elenco curto, né? O Marcelo faz muita falta quando ele não joga. E o Fluminense, ainda bem para o torcedor tricolor, que o Fluminense abriu uma gordurinha na Libertadores, né? Uma vantagem no grupo dele, porque o time está em baixa, né? E assim, de novo, tem uma decisão contra o Flamengo na quinta-feira, vai ser um jogo duríssimo no Maracanã. O Flamengo também não tá jogando grande coisa, mas fato é que é uma crítica recorrente também aos times do Diniz, né? Que eles chegam no pico de desempenho muito cedo na temporada e depois começa a cair. É preocupante, tá? Pela falta de elenco e a perspectiva é de a temporada ficar cada vez mais frenética e mais difícil, né? Conforme as equipes vão afunilando e chegando mais longe nas competições. Por incrível que pareça, tá? Depois da partida de hoje, pelo lado do Corinthians a esperança e pelo lado do Fluminense o pessimismo para o meio de semana, tá? Tanto os dois têm missão duríssima, mas por incrível que pareça o Corinthians jogou melhor que o Fluminense. É isso aí, gente. Obrigado pela atenção de vocês. Desculpa pela demora em fazer outro vídeo. Pretendo fazer vídeo no meio de semana da Copa do Brasil. E é isso aí. Tamo junto no próximo grande evento esportivo. Tamo de volta. Valeu.